Beleza, pessoal? Quem chegou aí depois das 19h08, coloca o nome aí na lista aí no chat aí, para eu considerar a presença. Tá? E quem não colocou o nome, que já entrou antes, eu já tenho já o nome do pessoal. Beleza? Então tá, Douglas. Beleza, Douglas. Bem-vindo à aula. É o seguinte, na aula passada, então, foi uma aula introdutória, tá? E eu expliquei mais ou menos o conceito da matéria, como que eu ia tratar a matéria, tá? Passei alguns recados, né? E então, de uma certa maneira, a gente começou a conversar um pouquinho sobre uns assuntos, mas era alguma coisa introdutória só para mostrar para vocês como que a gente iria tocar essa aula, né? Eu não costumo colocar musiquinha para não distrair e para o YouTube não dar strike em mim aí, porque dependendo da música que eu uso, tem direitos autorais. Né? Então, daí vocês sabem como funciona esse negócio. A nossa matéria, o nome dela é Planejamento e Controle da Produção e Sistemas Fabris. Tá? E na aula passada, deixa eu apresentar a tela aqui para vocês, a gente começou... Não estou conseguindo compartilhar o que eu quero. Ah, isso é uma maravilha. Vocês estão vendo aí o slide aí? Sim, professor. Sim, senhor. Sim, professor. Beleza. Então, Sim. daí na aula passada, o que a gente fez? Né? Eu brincando aqui, eu coloquei o slide, né? E falei que a gente vai falar de planejamento e controle da produção, brinquei um pouco, falei um pouco sobre empresas, né? Daí, para quem não se lembra, eu até falei assim, vamos pegar algumas definições do que são empresas, né? Daí, o que eu fiz? Tá? Isso daqui não tem, é só slide em branco, tá? Não fica assustado, não. É tudo que eu já preparei para ir preenchendo, tá? Então, vamos lá. O que vocês entendem por empresa? Né? Bom, eu quero imaginar que na cabeça nossa, todo mundo já tem uma visão do que acha que é empresa, tá? Planejamento é uma palavra que já diz alguma coisa para a gente. Né? O que é planejamento? É planejar algo. Né? Controle também traz alguma informação para a gente, que é controlar alguma coisa. Produção já é um conceito muito amplo, né? Porque produção pode ser produção de uma matéria, alguma coisa, produção de um cinema, né? De um filme, produção de novela, ou seja, produção é um termo muito amplo, né? E para a gente entender legal o que é a matéria e contextualizar ela dentro do nosso curso de engenharia, sem a gente ficar com aquela ideia de que, pô, mais uma matéria chata pra caramba, que só vai tomar tempo da gente e de repente não vai servir para nada na minha vida, tá? Eu queria dizer que é uma matéria muito importante. Não só importante para quem vai se formar em engenharia, mas é muito importante inclusive para quem vai virar dono de empresa, para quem um dia vai trabalhar com a sua própria empresa, ou até vai gerenciar uma área na empresa de alguém. E eu sempre digo isso, quando a gente faz um curso de engenharia, eles nos ensinam a resolver problemas. E eles dão a grande carga de matemática que a gente recebe, vai facilitar o nosso raciocínio no dia a dia. E esse raciocínio rápido, voltado para a necessidade de resolver problemas, às vezes nos coloca em posições de gerenciamento nas empresas. Né? Então, uma grande parte de gerentes que vocês conhecem nas empresas que vocês trabalham,
se você for ver qual que é a formação dele, talvez, né, uma grande parte sejam engenheiros, alguns administradores, né, mas outros poucos, né, geógrafos, não sei, tá? Mas engenharia é um curso que possibilita com que o aluno consiga galgar cargos da empresa e geralmente o cara se transforma num gerente de pessoas. E, infelizmente, na nossa grade curricular, a gente não tem matérias voltadas exclusivamente para como lidar com pessoas, né? Como aprender a falar, como aprender a se comportar, como aprender a ser respeitoso, a ter empatia com o que o outro pensa. E essas qualidades que a gente não aprende no curso de engenharia elétrica, elas nos ajudam, né, quando a gente vai gerenciar um grupo de pessoas. Se você trabalha e já é supervisor de área, você sabe exatamente o que eu estou dizendo. Tá? Se você não é, com certeza, se você trabalha, você está trabalhando numa equipe e às vezes você olha para o teu chefe e fala assim, poxa, o cara é até bom tecnicamente, mas ele não consegue conversar. Né? Ou ele é até bom tecnicamente, mas ele não consegue mandar, ele não sabe, ele é mandão, ele não sabe interagir com a gente, ele não sabe obter o máximo da equipe que ele tem. Ou pior, o cara é um cegueta mesmo e não entende nada, 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 entendeu? E dá vontade de enforcar o cara quando eu vejo ele. Pode acontecer também. Tá? Mas quando você estiver na posição dele, de gerente, de supervisor, tá? Você vai precisar adquirir algumas qualidades, tá? Que vão diferenciá-lo do resto da equipe. Tá? Porque você vai aprender a gerenciar. Bom, e para aprender a gerenciar, tá? A gente tem que aprender alguns conceitos. E essa matéria que a gente está tendo aqui, ela nos dá a oportunidade da gente entrar numa seara que não é tanto da engenharia elétrica, da engenharia civil, da engenharia mecânica, da engenharia química. Né? A gente vai entrar um pouco na área da administração. Tá? E a gente vai ver algumas diferenças muito importantes nessas duas áreas, que vai nos possibilitar entender até o nosso curso de engenharia, entender melhor como que as coisas se sucedem no curso, né? Então, eu diria que antes da gente entender direito o que é planejamento e controle da produção, a gente vai ter que entender alguns conceitos básicos antes, né? Tá? Um dos conceitos que a gente tem que aprender é o conceito do que é a empresa. Né? Então, a gente viu na aula passada lá alguns conceitos, que empresa é uma organização econômica, civil, comercial, constituída para explorar um ramo de negócio e oferecer ao mercado bens ou serviços. Beleza. Tá? Outro cara falou lá, empresa é um sistema econômico-social organizado, lá tem um monte de definição. Com outro, sistema composto por pessoas, né? Conhecimentos, métodos, processos de trabalho, tecnologias, estrutura, políticas, normas e procedimentos que interagem entre si, gerando sinergia. Puta, já apareceu palavra chique aqui, né? Sinergia, tá? Para o atingimento dos objetivos pré-definidos, né? Essa daqui é um conceito um pouquinho mais amplo, né? Que ele pega muita coisa. Mas pensa bem, a gente está vendo três conceitos diferentes para definir a mesma coisa, tá? E nenhum desses conceitos está errado, mas pode ser que nenhum desses conceitos estejam 100% certos, tá? Então, o que vale para a nossa vida é a gente tentar entender no nosso cérebro, com a cultura que a gente tem, com o jeito de pensar que a gente tem, o que é uma empresa. Tá? E veja bem, o que você definir para você o que é uma empresa, não necessariamente vai ser o certo. Tá? Mas pode te dar um diferencial para você entender o relacionamento que você vai ter que ter com essa entidade chamada empresa,
na qual você vai passar uma boa parte da tua vida, né? E, obviamente, você vai obter uma troca, né? Porque você vai passar uma parte da tua vida lá e ela, em contrapartida, em troca, vai te dar grana, né? Grana para você viver, para comprar cerveja, para sair com a mulherada, sei lá, para comprar uma casa, para casar e ter família, né? E então a gente vê que o nosso relacionamento com a empresa é um relacionamento muito próximo, tá? Só que é muito melhor a gente se relacionar com uma entidade, né, que a gente chama de empresa, sendo que a gente já tenha um conhecimento melhor do que ela é, tá? Porque vai transformar o nosso relacionamento numa coisa melhor, tá? Então, vamos tentar melhorar um pouco esse entendimento que a gente tem do que é empresa. Gente, eu vou mudar essa cor aqui que eu não gostei. Vou pôr azul. O vermelho é muito chamativo. Vou colocar azul da fã, tá? Beleza. A gente viu também na aula passada, a gente comentou um pouco, né? Que uma empresa, do jeito que a gente conhece, ainda meio que superficialmente, ela só existe onde existe uma necessidade da sociedade, tá? Eu vou repetir isso muitas vezes. Por quê? Porque se a sociedade não tiver necessidade de uma empresa ali para produzir alguma coisa para ela, não existe a necessidade de se criar uma empresa. Eu até brinquei. Você não vai criar uma empresa de fazer, sei lá, papel higiênico, tá? Num lugar onde ninguém faz necessidades fisiológicas, concorda? Então, de repente, você não vai ter para quem vender o produto, né? A não ser em alguns casos específicos, tá? Que tem empresas que, por sua força de influência no mercado, de influência na sociedade, ela cria uma necessidade para você através de propagandas, através de incentivos, através de manipulação mental, né? Então, as empresas podem, se elas souberem lidar com essa interação, né, com a sociedade, ela consegue gerar por si só a necessidade de um produto que até aquele momento não existia, tá? E tem exemplos grandes aí de empresas que geraram algumas necessidades na sociedade, né? Vocês não viveram na época, mas antigamente a gente não tinha rádio que a gente pudesse levar, né? Porque os componentes eram grandes e tal. Então a gente não tinha rádio portátil, vamos dizer assim, né? Rádio portátil. Tá? A gente tinha lá um rádio, às vezes o menor rádio que tinha era de um tamanho de 2 celulares hoje, né? Que o seu avô com certeza levava no campo lá de futebol para ficar escutando, olhando o jogo e escutando o narrador falar o que estava acontecendo e tal, as novidades, as notícias. Então você via aquele monte de veinho lá com rádio no ouvido. Tá? Então, o que aconteceu? A Sony lançou o Walkman, que era um toca-fitas, tá? Bem pequeno, menor até que um celular, né? Do tamanho de um case assim de HD, né? Onde a gente conseguia colocar fita cassete dentro. E você não ouvia só, era um rádio também, mas você começava a levar em qualquer lugar. Cara, quem não ia em campo de futebol não tinha necessidade de ter um rádio, concorda comigo? Por quê? Porque ele não queria. Ele tinha um rádio na vitrola na casa dele e escutava. Só que daí o que aconteceu? A Sony ela conseguiu despertar uma necessidade não existente na sociedade. Tá? E ela vendeu muito por isso, ganhou muito dinheiro com isso. Porque todo mundo passou a ter vontade de ter um Walkman. Tá? Mesmo quem não escutava música. Né? Por quê? Porque era moda, porque a propaganda apresentava algumas vantagens, etc. Então, existem algumas tecnologias que às vezes você não tem a necessidade de ter. Só que a empresa faz um trabalho tão grande com você, tá?
de propaganda, de convencimento, que você acaba sentindo uma necessidade, utilizando o produto, comprando o produto, e depois você não consegue mais desvencilhar-se do produto. Tá? E isso, às vezes, é feito de uma maneira calculada. Não é assim, jogado ao léu. Tá? É um negócio feito através de estudos, até estudos comportamentais. É claro que nessa matéria a gente não vai abordar essas coisas, né? Desse jeito, com essa profundidade. Tá? Mas a gente vai ter a oportunidade de entender melhor como que se relaciona essa necessidade que a empresa faz a gente ter de um produto que ela está produzindo. Tá? Mas vamos lá, vamos começar então. Se a gente for pensar na história e como a humanidade evoluiu, a gente vê que sempre existiu formas de trabalhos organizados, tá? Desde a época das cavernas, ó, tá? Mas as empresas, né? E empresa, lembrando, né? Por enquanto que tem aquele significado lá que a gente já viu, né? Que é uma organização de pessoas, de interesses, né? De capital, para satisfazer uma necessidade da sociedade que pode ser até criada por ela mesma, né? Mas a empresa, enquanto organização, tá? Elas desenvolveram-se de uma forma muito lenta, tá? Por exemplo, até 1700 e pouco, não existia esse conceito que a gente está formando hoje sobre uma empresa, ou mais amplamente, né, a gente chama de uma organização, tá? E então, veja bem, desde a época que o homem surgiu até 1700 mais ou menos, as ideias eram bem lentas, elas vieram se desenvolvendo, a organização das pessoas para organizar o trabalho, tá? Elas foram desenvolvendo muito lentamente, tá? Até o momento que a gente chamou de Revolução Industrial. A Revolução Industrial, tá? Foi um marco para todo mundo, o mundo no geral, né? Tá? E vamos entender como que a gente chegou até a Revolução Industrial e como que a gente está enxergando a empresa hoje em dia através da história da empresa, né? Que alguns estudiosos, alguns autores, tá? Dividem em 6 fases. Às vezes você pode perguntar, pô, César, mas são 6 fases mesmo? Não sei, pode ser 10, pode ser 4, entendeu? Depende muito do ponto de vista de quem está escrevendo, tá? Então, o cara que escreveu o texto que eu li, né, que foi o Chiavenato, ele escreveu e dividiu em 6 fases. Então, a gente, tá, pode até discutir a quantidade de fases, tá, ou acrescentar uma, tirar outra, mas não vai levar a nada, porque o que interessa para a gente é o cerne da história, né? A primeira fase que o pessoal define é que a gente chama de fase artesanal. Essa fase artesanal é quando as coisas são feitas manualmente por artesãos, sem muita organização, tá? Então, ela dura desde a antiguidade, né, a mais tenra antiguidade lá, até 1780, tá? O regime de produção, então, na fase artesanal, ela estava limitada a artesãos, né? E a mão de obra, que eram as pessoas que trabalhavam, tá? Era não qualificada, ou seja, você virava artesão porque você queria, né? Ah, tinha que fazer alguma coisa, você ia lá e fazia. Tinha que fazer uma cadeira, tá? Não existia qualificação, você não fazia treinamento específico para ser carpinteiro. Você aprendia com seu pai, né? Para ser pedreiro, você aprendia com seu pai. Hoje não, hoje a gente já está um pouco mais moderno, né? Se você quiser, você aprende no YouTube, né? Quer ser pedreiro, quer polir carro, aprende no YouTube. Quer pintar carro, aprende no YouTube. Quer fazer planejamento e controle da qualidade, hoje, se você tiver à disposição as minhas aulas, você pode aprender no YouTube também, tá? Só que naquela época não tinha YouTube, tá?
Então, e geralmente essa mão de obra não qualificada era direcionada mais para a agricultura, né? Eu falei de carpinteiro, falei de pedreiro, mas a gente vê que a maioria das pessoas trabalhavam com a mão na massa, na roça. Fazendo o quê? Ou plantando as coisas para a gente comer, tá? Ou criando animais, né? Nos pastos, né? Para trocar. Porque o sistema de referência que eles tinham era a troca, era o escambo, né? Era esquema de troca-troca. Você troca uma vaca por 2 bezerrinhos, uma vaca leiteira por 5 galinhas, né? Uma galinha por meia dúzia de ovo. Não sei como que era que eles faziam isso, mas trocava ovo por alface e assim por diante. A outra fase que criaram é a fase da industrialização. Tá? Essa fase da industrialização ela surgiu exatamente em função do que a gente chama de Revolução Industrial. Tá? Então, com a Revolução Industrial, eu copiei aqui de uma apostilinha que eu tenho aberto aqui do lado para facilitar a nossa vida aqui. A apostilinha é essa que eu escrevi e eu vou disponibilizar para vocês lá nas atividades do portal, tá bom? Se vocês não sabem, eu costumo postar essas apostilas lá como sendo atividades complementares, tá? Ou atividades práticas supervisionadas. E o que eu peço para que vocês façam é simplesmente fazer download, né, para o micro de vocês, tá? E que vocês leiam, né? Essa apostilinha aqui deve ter umas três páginas só, tá? E eu considero que você está fazendo, sei lá, 1 hora de atividade prática, se você estiver lendo isso daqui na casa de vocês. Vocês podem não ler, né? Mas eu vou considerar que vocês leram, né? E considerar que vocês estão interessados e que vocês estão prestando atenção. Ou seja, eu parto de várias considerações, né? Vamos lá. Então, a Revolução Industrial, tá? Na Revolução Industrial, elas sofreram um processo de industrialização ligado às máquinas, né? Então, assim, o contexto da Revolução Industrial é onde surgiu lá as locomotivas, né? Eles consideravam o carvão como sendo uma nova fonte de energia, tá? Daí ela conseguiu, através das locomotivas, levar desenvolvimento, entre aspas, para várias partes dos países. Se você for no cinema, você vai ver um monte de coisa lá da Revolução Industrial retratada no cinema, o Velho Oeste, as locomotivas, como que eles faziam para conquistar lá o oeste americano, né? Aqui no Brasil também, né? A Revolução Industrial começou com os trens, tá? A gente começou também a importar essas ideias novas, que a gente tinha ferrovias aqui no Brasil nessa época, tá? Para vocês terem ideia, 1822, né, que é uma data bem interessante para a gente, né, para quem conhece história, né, a gente já contava com ferrovias. Aliás, o nosso Dom Pedro II, né, o nosso príncipe regente aqui, tá, ele era um cara que, na realidade, Pedro I já era bem avançadinho, né, para a época, e ele queria tudo de mais moderno que tinha na Europa, ele queria implantar no Brasil, né? E a gente teve uma revolução industrial legal, tá? Então, essa nova fonte de energia, que era o carvão, que fazia você fazer o vapor, e o vapor modificava e fazia as máquinas andarem, tá? Foi o que deu o começo, né, para se organizar de uma maneira um pouco mais estruturada, tá? Porque daí eles perceberam que as coisas não podiam continuar acontecendo do jeito que elas estavam. Tá? Então, essa revolução foi introduzindo novas máquinas, né?
o material, as matérias que vinham da Europa, as máquinas, por exemplo, já ajudaram a gente, por exemplo, fazer tecido, né, para a gente se vestir. Que mais? Locomotivas conseguiam levar minério, por exemplo, para derreter o ferro, né, em maior quantidade, por exemplo, das minas, para os lugares onde a gente fundia ferro, para criar máquinas, né, que, de uma certa maneira, se transformavam em locomotivas, né, para levar mais matéria-prima, mais ferro para ser derretido, e daí a gente conseguiu fazer o aço, e daí a gente ia conseguir fazer construções, etc, etc. Tá? Então a gente, por enquanto, viu duas fases. Só que, vocês veem, se a gente demorou desde a década, lá do começo da vida humana, até 1780, na fase artesanal, a fase da industrialização, ela começou a acelerar esse processo de transformação que a gente tinha na sociedade. Tá? Então, logo em seguida, tá, veio o que a gente chama de fase de desenvolvimento industrial. Tá? O que a fase de desenvolvimento industrial fez com a gente? É o seguinte, antigamente, a gente fazia as coisas de ferro, né? Ou de vapor. Mas no desenvolvimento industrial, tá, a gente descobriu o aço, tá? E a eletricidade, ou começou a utilizar o aço e a eletricidade. Tá? Qual que é a diferença do ferro e do aço? Bom, o ferro é um material mais mole, menos resistente, e o aço é um composto. Né? Ele é um composto químico de ferro e carbono, ou outra substância, e depois tem o aço inoxidável, que veio a ser descoberto depois, né? Eu não sou muito bem mecânico, eu não sei direito como que se processa, tá, a extração do ferro e a extração do outro material que misturado com o ferro, né, dá o que a gente chama de aço. Tá? Mas vamos lá. Então, o que era feito pelo vapor é transferido, convertido em eletricidade. Olha só, isso daqui, eletricidade é de Portugal. Tá? O desenvolvimento do motor de explosão, o motor elétrico, ó, de Portugal também. Tá? Estabelece uma relação, acho que da onde eu tirei, Ctrl+C, Ctrl+V, tudo de Portugal. Tá? Então, isso fez com que se desse um desenvolvimento nos transportes e nas comunicações. Tá? Porque a eletricidade, além de trazer luz para a gente, trazer vários confortos, né, ela também propiciou que a gente conseguisse transmitir informação a distâncias maiores. O código Morse, aquela história toda. Tá? E depois foi, obviamente, se desenvolvendo, né, e transformou mais ou menos no que a gente conhece hoje. Né, um pouquinho mais atrasado, tá? Mas é assim. Então, quando terminou lá por volta de 1905, tá? A gente já tinha um bom avanço no desenvolvimento industrial, e daí surgiu a fase do gigantismo industrial. Tá? O que é o gigantismo industrial? Tá? As empresas lá, elas começaram a atingir tamanhos muito grandes. Os caras eram muito fominha naquela época. Tá? E daí os caras queriam, sei lá, fazer crescer a empresa. Tá? Por exemplo, lá, eu vou falar dos Estados Unidos, que é o que a gente mais tem registrado na história. Tá? Mas Ford inventou lá o automóvel bonito, a gasolina, né? Diesel tinha inventado lá um motor a óleo, né? De compressão. Bom, mas daí o que ganhou a história toda aí é o Ford lá, daí ele teve que revolucionar a indústria, se transformou aí
num padrão por causa da linha de produção que ele criou para melhorar, mas nessa época tinha Ford, tinha GM, né, que é General Motors, tá? Ou Chevrolet na época, né, antes de ser General Motors, tá? Tinha empresas lá na Inglaterra também que faziam, a Oldsmobile, né? Tinha empresas alemãs que também faziam automóvel, mas nos Estados Unidos houve uma vontade muito grande das empresas se crescerem, né? A ganância financeira, tá? E daí as operações das empresas elas passaram a atuar também, tá? Além do âmbito nacional, o que a gente chama de âmbito internacional e multinacional, tá? Internacional é quando a empresa vai para outro país, tá? Ela se muda, tipo assim, não gostei do Brasil, vou para o Uruguai, tá? Então é uma empresa internacional. A base dela era Brasil, não gostou daqui, foi para o Uruguai e virou Uruguai, tá? Multinacional já é empresa que tem sede no Brasil e tem filial em outros países. Às vezes filiais tão grandes quanto a empresa do Brasil, por exemplo. Tá? Então ela atua em vários países ao mesmo tempo. Tá? E essas são as multinacionais. Tá? E isso, então, o historiador que detalhou isso daqui chamou de gigantismo industrial. Tá? Bom, só que para acontecer isso, essa troca de matéria entre as empresas, de estoque, de não sei o que lá, algumas coisas eram desenvolvidas num país e depois eram montadas em outra. Como acontece hoje em dia, surgiu necessidade de navios cada vez mais sofisticados, maiores, para trazer isso daí, tá? As redes ferroviárias dos países tiveram que crescer muito para escoar produção, escoar transporte, essas coisas, tá? Como a gente está falando de carro, olha só, as autoestradas, né, tinham que ser cada vez mais acessíveis, tá? E aí a gente já está chegando mais ou menos nos anos 50, 40, 30, tá? Bom, daí a outra fase que ele chamou é a fase moderna, que eu vou tirar daqui, colocar no slide. Deixa eu ver aqui. Eita, nossa. Ela. Vou fazer assim. Então, esse daqui. Tá, então, a fase moderna, cara, é coisa de história isso, né? Tá? Deixa eu completar lá e colocar avião, né? Porque a gente falou dos navios e a gente esqueceu que Santos Dumont já existia, né? Então, automóvel e avião tornaram-se veículos cada vez mais usuais, né, com o aparecimento da televisão. Então, melhorou ainda, né? Porque a televisão ajudou as empresas a crescerem, né? As indústrias aumentarem, tá? As distâncias encurtaram, tá? E daí a gente entrou na fase moderna, tá? A fase moderna, o cara que escreveu esse texto aqui, ele classificou o seguinte, como sendo, tá, uma parte do desenvolvimento científico, né? Veja bem, com a Segunda Guerra Mundial, muita coisa mudou. A gente vai ter oportunidade de ver, se isso interessar para vocês também, tá, na matéria, que a Segunda Guerra Mundial mudou a vida das pessoas de uma maneira drástica também. Por quê? Porque os homens foram para a guerra, as mulheres tiveram que ficar em casa, mas elas tinham que começar a trabalhar para trazer o dinheiro para dentro de casa, porque o cara estava guerreando, tá? E daí a guerra também começou a demandar muito equipamento, né? Então, os caras tinham que fazer coisa boa, rápido, tá? E não tinha mão de obra para fazer, porque os homens estavam guerreando. Tá? Não estou falando Brasil, tá? Estou falando o mundo no geral.
Então, na Alemanha teve um desenvolvimento muito grande, né? Já começou desde 30, 35, já começaram a desenvolver coisas e, obviamente, com a Guerra Mundial aumentou, as indústrias também precisaram evoluir. Isso aumentou nos Estados Unidos, na Inglaterra, França, todos os países onde tinha mais gente e países que naquela época já eram um pouquinho mais espertos, né, diferente da gente, e eles se desenvolveram. A gente não foi para a guerra e a gente se desenvolveu um pouco, ou pouco menos que eles. Mas a gente também tinha um pezinho lá, né? Porque a gente teve governos aqui que utilizavam tecnologia, tá? Nacional e tecnologia importada, tá? Então, essa fase moderna, ela é marcada, tá? Desde o início da Segunda Guerra até mais ou menos uns 30 anos atrás, mais ou menos, pelo desenvolvimento científico, tá? E daí a gente vê que o mundo foi começando a se separar, tá? E que os países do norte, lá, né, do hemisfério norte, começaram a ter uma classificação de países desenvolvidos, né? A gente aqui em desenvolvimento ou subdesenvolvido, tá? Que eram os países menos industrializados, né? Bom, daí óbvio que vários outros interesses aí entram na história. Não cabe a gente estudar história, porque senão a gente vai fazer um curso de história e não um curso de planejamento, controle, tá? Mas é bom a gente saber um pouquinho dessa história, porque muitas das coisas que a gente usa hoje nas empresas, né, das teorias administrativas que a gente usa na empresa, elas foram desenvolvidas em função de algumas necessidades lá de guerra, por exemplo. Processo, que nem os alemães, eles tinham uma exigência muito grande com a qualidade do que eles faziam. E para fazer coisas de qualidade, eles tinham que fazer processos robustos, tá? Daí, que nem Weber, por exemplo, que era um administrador, tá? Ele inventou um sistema administrativo, um sistema burocrático, tá? Nem Ford, por exemplo, quando ele começou a fazer lá na fase lá do gigantismo, do início do gigantismo industrial, ele descobriu a linha de produção e hoje é utilizado em todas as empresas, tá? Fayol, né, que foi também da época contemporânea lá de Ford, ele já fez uma revolução nas empresas, porque ele se preocupava não só com a linha de produção, mas também com a parte de como os caras ficavam na empresa. As fábricas mudaram. Os caras começaram a fazer estudos científicos, né, dessa fase moderna, que melhoraram até o ambiente empresarial, né? Porque antigamente as empresas ou indústrias, né, elas eram galpões grandes, né, onde era tudo desorganizado, escuro, não sei o que lá. Daí os caras começaram a fazer trabalho de limpeza, sabe? Daí entrou a Toyota, japonês, inventou um monte de processo que a gente até vai passar por cima, né? Esse negócio de qualidade total, Prêmio Nacional da Qualidade, sabe? Esse monte de coisa que envolve o Project Management Institute, tá? O Total Quality Control, sabe? Todos esses termos, né? É tudo mais do mesmo, né? Na realidade, assim, o pessoal pega as teorias administrativas, tá? Dá uma garibada nelas, Ctrl+C, Ctrl+V, que nem eu faço aqui com os textos, né? Dá uma garibada, coloca alguma coisa do conhecimento que adquiriu com a experiência e, pum, muda de nome e inventa uma nova teoria administrativa, tá? E daí um monte de gente começa a achar que aquilo é importante. ISO 9000, ISO, vou ter que ser certificado, não sei o que lá, e corre atrás disso daí. Tá? Daí o outro inventa outro nome, não, mentoring, não, agora você tem que ter um mentor, ou consultor de qualidade, consultor disso, consultor daquilo.
E a gente vai ver que o planejamento e controle da produção se insere nessas coisas, né? A gente acaba utilizando os conhecimentos, né, a história de como os conhecimentos vão evoluindo, para que a gente também evolua no sentido de melhorar, tá? Crescer a empresa ou a organização na qual a gente faz parte enquanto empregados, tá? Nessa fase pós-moderna, também aconteceu uma coisa que até então a gente, tá? Os consumidores, eles passaram a ser mais exigentes, tá? Em termos de tecnologia, tá? E daí surge o que a gente chama de uma competição entre as empresas, no intuito de satisfazer os clientes. Ou seja, os caras começaram, mudaram um pouquinho a teoria administrativa. Antes pensava só na empresa, depois pensava só no local de trabalho, depois começaram a pensar um pouquinho no ser humano, né, no idiota que está lá todo dia batendo o martelo, tá? Daí descobriram que se desse um intervalo para o idiota descansar, ele rendia mais, né? Em vez de dar chicotada no cara, o cara oferecia um cafezinho, né? Olha que maravilha. E a gente foi evoluindo, né? E nessa fase moderna aqui, os caras começaram a pensar numa outra entidade, até então não negligenciada, mas um pouco esquecida, que eram os clientes, né? O consumidor, né? Daí criaram um negócio de Total Quality Control, falando que o cliente é o rei, né? O cliente é o rei, a PQP que o cliente é o rei. O cliente é o rei desde que, né, ele se encaixe no que você está produzindo, né? Pô, se o cara vai na concessionária de carro, tá? O cara, ele é exigente, é o cliente, né? Mas, de repente, se ele quiser levar o carro por 10 mil reais, o carro custa 60, você não vai vender para o cara, concorda? Então, mas ele fala assim, não, eu sou rei e eu acho que o preço tem que ser assim. Ou então aquele cliente chato que dá preço no seu serviço, né? Quanto você cobra, cara, para fazer uma reinstalação nesse QDG para mim aqui? Daí você olha o QDG, vê aquele monte de coisa lá, né? Fala assim, ô, cara, putz, eu acho que isso daí dá para fazer por 350, 400 reais se eu não tiver aqui fora os componentes que eu vou trocar aqui, que tem uns disjuntores aí que eu tô precisando trocar. O cara fala assim, ô louco, cara, eu faria por 200. Daí você fala assim, então faça por 200. Daí ele fala, ô cara, você tem que atender o seu cliente. Atender o cliente não é bem assim também, né? Só que olha como a retórica e o palavreado das pessoas é importante na cabeça dos caras. Porque esse negócio de Total Quality Control, falando que o cliente é o rei e o cliente demanda e só o cliente importa, não é só o cliente importa. Toda a cadeia produtiva vai importar. Inclusive o faturamento da empresa, o lucro da empresa, o salário do funcionário que está trabalhando, né? A inteligência do cara lá dentro da empresa que instalou os sistemas de integração, tá? O cara que fez planejamento e controle, né? O cara que compra. Ou seja, tem um monte de coisa envolvida. Mas surgiram várias técnicas científicas para você tentar, né, atender o cliente. Os caras começaram a fazer pesquisa para saber, tudo bem, o carro vai custar X, tá? Mas como que eu faço o mesmo, eu sou um concorrente, como eu faço o mesmo carro que aquele cara fez, um pouquinho mais barato, mas que tem alguns itens que o cliente goste. Alguém falou assim, tem que perguntar para o cliente, tem que combinar com ele. Pô, daí surgiram as pesquisas. Daí o cara vai lá e faz pesquisa com o nego. Né? O que você acha? O carro tem que ser grande ou o carro tem que ser pequeno? O carro tem que ser colorido ou tem que ser preto ou branco? O carro tem que ter pintura metálica ou ter pintura, não sei o que lá. O banco tem que ser de couro ou de lona, não sei das quantas, ou de veludo, né? Painel de madeira ou painel de plástico, né? O para-choque grande, redondo, quadrado, sei lá. O cara começou a fazer um monte de perguntas para os negros. E daí, em função disso, existe o Quality Flux Deployment, que é uma técnica que se usa para pegar esses requisitos do cliente, trazer para dentro da empresa e fazer com que o nosso projeto seja conforme as necessidades que o cliente
expressou nessa pesquisa. Não necessariamente igual, mas muito próximo, porque a gente não vai atender o cliente X, Y, Z. A gente vai atender uma gama de clientes, né? E é assim que funciona. Bom, tem mais algumas coisas, né? Surgiu a internet, surgiu outros tipos de comércio. Isso tudo a gente vai abordar ao longo. Aqui a gente só está vendo a história, né? Mas agora, de acordo com esse maledicto aqui que está falando essas coisas todas aqui, tá? A gente está vivendo no que a gente chama de fase da incerteza pós-moderna. Olha que nome bonito. Tá? Fase da incerteza pós-moderna. É bom para perguntar na prova, né? Qual é a fase que nós estamos vivendo? Das 6 fases das empresas, qual a fase que a gente... Olha que pergunta idiota que o professor pode fazer para vocês. Né? Daí você tem que falar assim, fase da incerteza pós-moderna, de acordo com... Eu não estou com o livro aqui. De acordo com o livro do João Antônio Justino Ribeiro, que ele copiou do Kevenato. Entendeu? Que copiou do professor, que copiou do César, que ensinou para mim. Né? Mas será que é isso mesmo que está certo, essa fase aqui? Né? Então, vocês veem que eu sou meio contra esse tipo de questionamento, porque ele não quer dizer nada, ele só quer dizer que você conseguiu ter a capacidade de memorizar, né, de decorar as 6 fases das empresas. A minha preocupação maior não é com a tua decoreba, e se você aprendeu quais são as 6 fases da empresa, da história do desenvolvimento empresarial. Tá? Para mim, o que importa é se você está entendendo o que está sendo falado, e se você consegue colocar o que está sendo falado na tua cabeça. Entendeu? E que você vai usar isso daí, não sei como, tá? De alguma maneira para evoluir a sua qualidade de pensamento. Então, você está tendo a oportunidade de ver alguma coisa que possivelmente você não tenha escutado, se apegado, se importado, ouvido em algum lugar. Entendeu? E pode não fazer diferença nenhuma na tua vida também. Tá? Mas, para as pessoas que gostam de aprender, que são curiosas e que acham que todo conhecimento é válido na vida delas, porque todo conhecimento vai causar um diferencial no profissional que o cara vai ser quando se formar, ou no profissional que o cara vai ser enquanto estiver trabalhando dentro de uma organização que a gente está aprendendo o que é, a não ser que você já tenha feito um técnico de qualidade, por exemplo. De repente, lá os caras falam que é uma empresa para você. No curso de engenharia, você não vai aprender. Quer dizer, não iria aprender se não tivesse essa matéria. Né? Ou seja, você faria o colegial, né? Técnico talvez, faria o curso de engenharia, sairia formado em engenheiro, iria trabalhar dentro de uma empresa, talvez como você está fazendo agora, sem saber o que é uma empresa. Né? Aí você fala assim, mas não adianta nada eu saber o que é, se eu não posso mexer nela. Não sei se você não pode mexer nela. Talvez você não pode mexer nela do jeito que ela está hoje, mas amanhã você possa. E é isso que a gente vai tratar aqui. E para você poder mexer em alguma coisa, você tem que conhecer essa alguma coisa. Senão, você vai ter que ficar na mão desses caras ganha dinheiro aí do mercado, que são os consultores empresariais, né? Ou os mentores, mentor profissional. Quem contrata um mentor, eu posso falar, porque eu sou mentor também, tá? Eu já fiz curso de mentoria. Quem contrata um mentor é um cara que está totalmente desesperado. Eu sugiro, cara, você contratar um psicanalista, que eu sou um psicanalista também formado. Tá? Fazer análise, psicanálise, cara. Porque o cara que contrata o mentor, o que o mentor vai fazer? O mentor vai fazer um papel de psicanalista com o cara. Ele vai falar para ele assim, olha, vamos ver o que você está fazendo, onde você está hoje, o que você quer fazer, como que você quer estar. Eu vou te dar técnicas para você cumprir os prazos, para fazer isso daí. Eu vou ser um coaching. Né? Coach. Vou treinar você para você melhorar. Né? Daí, o que acontece? A internet vai, o cara faz aulinha, não sei o que lá, blá, blá, blá. Daí a empresa, o empresário, você, né,
que não aprendeu o que é empresa na escola, não sabe o que é a teoria administrativa, nunca se interessou por isso, vai ter que ouvir de alguém e você vai ter que confiar nesse alguém. E veja bem, nem sempre o mercado fornece bons profissionais, né? Existe picareta em tudo quanto é lugar do mundo, entendeu? Então você tem que tomar cuidado, porque você vai ter que confiar no cara, né? Ah, eu vou contratar um consultor empresarial para fazer uma análise de clima organizacional na minha empresa e implantar um sistema de qualidade ou um sistema de planejamento de produção, ou um gerenciamento de projetos dentro da minha empresa, ou uma ISO 9000 dentro da minha empresa, para eu auferir lucros, para eu ganhar mais, para eu organizar melhor a minha empresa. E você vai ter que confiar no cara. O cara vai falar assim, ó, você tem que pegar isso, fazer, tirar, trocar, aquele cara você vai ter que mandar embora, aquele você vai ter que mudar de posto, e você vai ter que fazer o que o cara está falando para você. Então você tem que confiar no cara. E o cara vai falar conforme o conhecimento que ele tem, a experiência que ele tem, o estudo que ele fez, as técnicas que ele aprendeu, né? E daí é até brincadeira, né? Porque o cara que fez o PMI, né, que é um Project Management Professional, PMP, né, ele detesta os relatórios de gestão que são avaliados pela Fundação do Prêmio Nacional da Qualidade, que é um sistema que a gente vai estudar também, que é um sistema que avalia a tua empresa para ver se ganha um prêmio de qualidade. Tá? Olha só que interessante. Só que os dois não se falam. Eles trabalham do mesmo jeito, com as mesmas técnicas, mas não se falam. Daí vem o nego da informática, da TI, e inventa um tal de Scrum. Né? Daí você vai falar, o que é isso? É uma outra coisa do mesmo. É uma técnica. Entendeu? Agile, né? O ágil, técnicas ágeis. O que é isso, cara? Isso daí existe desde a época de 1914, com nomes diferentes, um pouquinho menos assim, direcionadas, mas é o que existe, cara. E é o que, né? Daí, sabe, eu falo com experiência. Na minha empresa, a gente tinha 2 programas. A gente queria aplicar ISO na empresa. Tinha 2 programas, tá? Tinha o programa de qualidade e o programa internacional de qualidade, tá? Que a empresa é grande, era dividida em área nacional e área internacional. Eram como se fossem 2 empresas diferentes, porque as legislações eram diferentes, tal, blá, blá, blá. É a mesma empresa com 2 departamentos, tá? Um tinha 10 itens para você cumprir, o outro tinha 6 itens para você cumprir, que era o plano do internacional, era 6, o plano do nacional era 10. Pô, a gente fazia reunião, cara. Eu pegava o avião aqui de Campinas, ia para o Rio de Janeiro, saía 6 horas da manhã, tá? Para chegar lá no Rio de Janeiro para fazer reunião das 10, tá? Até as 2, 3 da tarde, com almoço, claro, para discutir qual que era a diferença entre os 6 itens do programa internacional para os 6 itens do programa nacional de qualidade, né? É a mesma coisa que você reunir um cara lendo a Bíblia em aramaico e o outro lendo a Bíblia em inglês e querer discutir o que está certo e o que está errado na Bíblia. Cara, a Bíblia está certa. É só uma tradução. E daí, quando você chega lá, que nem vai o Cezinha, gordinho, baixinho, chato, tonto lá, daí ele olha para o cara de qualidade de uma área, olha para o cara de qualidade da outra área e fala, meu, vocês estão discutindo em cima de uma coisa que não tem sentido, tá? Aquela frase está contida em 2 aqui, é a mesma coisa, é o mesmo pensamento, é a mesma coisa. E vocês estão discutindo para quê? Que a gente tinha que unificar para fazer um só. Ah, unifica, cara, joga no Word, dá um mesh lá e dane-se. Faça o negócio funcionar. Ah, não, mas a gente tem que estudar. Cara, e o pior é que tinha um gerente de qualidade, que eu estava substituindo, que fazia mais ou menos uns 4, 5 meses, que ia toda semana para o Rio de Janeiro para fazer essa reunião, e a reunião não evoluía. Tá? Então, é isso que a gente vai ver nessa aula. Então, o que a gente está passando agora, né, que é a última fase, tá?
que eu acho que eu já até mudaria, colocaria uma sétima, né? Que o cara diz assim, hoje em dia as empresas encontram-se num clima de turbulência. Cara, e tá turbulento mesmo, porque o mundo tá turbulento, tá tudo turbulento, tá? A gente tem o mundo externo da empresa que é muito complexo, né? A gente tem o capital, tem o trabalho, tem governos, tem interesses da OMC, da OMS. Esse ano, então, tem esse flango frito aí, esse Ting Ling aí que veio para ferrar de vez com tudo, tá? A gente está trabalhando em home office. As empresas que hesitavam em fazer home office, porque o gerente queria ter a presença do mancebo ali, para ele conseguir controlar a rédea do cara, sabe? Para ver se o cara está fazendo tudo que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, que nem um robozinho não vai conseguir mais, né? Porque não pode, porque a febre amarela separou a gente, né? Então a gente tem que ficar um em casa, outro na outra casa, e o chefe fica lá a ver navios, porque ele fica com medo que ele perdeu o controle que ele tinha sobre o funcionário, tá? Então, mas descobriram que dá para trabalhar desse jeito, um monte de gente trabalhando assim. Pô, se eu consigo trabalhar desse jeito, eu consigo economizar dinheiro, né? Por quê? Porque eu não preciso um escritório um prédio de 5 andares para minha empresa. Eu posso pegar só 2 andares e o resto trabalha home office para mim, tá? E eu chamo uma vez por semana, um dia, né, por semana, um dia por mês, um dia por ano, um dia a cada 10 anos, tá? Para eu ter contato humano, porque a gente precisa contato humano, até para dar aula. Eu daria uma aula muito melhor se eu tivesse olhando para a cara de vocês e se vocês estivessem interagindo comigo. Né? Como eu estou aqui distante, vocês estão distante, e eu não sei se o pessoal tomou banho já, né? O Eduardo voltou, não, quem que ia tomar banho? O Meu Douglas. professor, Tomou banho, né? Então, eu nem sei se está cheiroso, cara. Entendeu? Isso é ruim, né? Por quê? Porque não tem a interação, né? Então, é uma deficiência também. Então, as empresas estão tendo que se adaptar, as faculdades estão tendo que se adaptar, você está tendo que se adaptar. Então, a gente está num clima de turbulência. Tá? As empresas tendem a estagnar, ficar paradas, estacionar. Não só as empresas, como os homens, as pessoas. Né? E essa estagnação das empresas não é recomendável. Tá? Por quê? Obviamente, se o cara para de crescer, para de investir, para de pensar, para de aprender, esse cara não vai fazer nada da vida. E a empresa, a gente vai ver que ela é uma organização e ela funciona como sistema. Tá? Então, o que acontece é isso. Tá? A gente está numa fase, tá? Que a gente tem que estar aberto a mudanças, tá? As inovações, as novas ideias, mas as novas ideias têm que vir de pessoas pensantes, não de pessoas macaquinho que decora as coisas e vai aplicando sem saber, né? Eu fiz 2 anos de, sei lá, psicologia e já acho que eu sou psicólogo, né? Eu fiz 5 anos de medicina e acho que já sou o melhor médico da vida. Não, cara, eu vou ter que fazer 5 anos de medicina, fazer 2 anos de residência, fazer 2 anos de especialização, e se eu quiser, isso para ser, de repente, um clínico geral, se eu quiser fazer uma operação de, sei lá, de pé, de ortopedia, eu vou ter que me especializar na operação de pé. Entendeu? Porque o pé é diferente do ombro, que é diferente do nariz, que é diferente do joelho, tá? E daí vai mais. Então, faz as contas aí de quanto o cara tem que estudar para começar a adquirir conhecimento prático do negócio. Né? É claro que se ele tiver na família 50 médicos, 10 médicos, 2 médicos, o pai for médico, e ele já frequentar as salas de cirurgia, acompanhando o pai, fazendo lá a operação de pé, e ele vai se especializar na operação de pé, cara, ele vai estar na prática, ele vai aprender. Algumas vezes o pai dele vai falar assim, pega o manche, filho, dá uma voada aí.
né? Agora, se ele for que nem uma Mamonas Assassina, você já sabe o que acontece com essa voadinha que o cara quer dar, né? Então, é complicado as coisas, tá? Então, a gente precisa aprender, a gente não pode ficar estagnado, tá? Mas a gente tem que ter conhecimento suficiente para discernir o que é conhecimento, tá? Conhecimento que vai agregar na nossa vida, tá? Do que é informação que às vezes pode, em vez de ajudar, atrapalhar, tá? Informação mal feita, informação manipulada, entendeu? Tipo assim, hoje, se o cara falar que, sei lá, ser motorista de ônibus intermunicipal é a melhor profissão do mundo, você vai acreditar nisso? Não sei, pode até ser a melhor profissão do mundo, mas o fato é assim, a informação que eu estou dando para você, ela tem que ser ouvida, degustada, comparada com algo que você tem na cabeça, entendeu? Muito bem sedimentada para você sair por aí falando que realmente você vai ser motorista de ônibus intermunicipal. Você vai desistir da engenharia para virar youtuber. Olha que maravilha. Né? Ah, mas eu vou ser feliz. Beleza, vai ser feliz. Né? Então vai para Woodstock, filho. Vira hippie de novo aí. Que é a época hippie, já é a época da... Não é nem de incerteza, né? É uma época passada. Tá? Então, é assim. E veja bem, quando eu falo inovação, mudança, eu não estou querendo dizer para você ser progressista, né? Credo, essa palavra tem um peso hoje em dia, né? A gente tem que ter até medo de pronunciar isso daí, tá? Ou você ser conservador. Ah, se você é estagnado, você é conservador. Não, não necessariamente, tá? Todo conservador, ele muda, ele cresce, ele evolui, tá? Só que ele é um pouquinho mais, vamos dizer assim, demorado nas decisões, que é o que a gente pede para que todo mundo faça. Mas vocês aí, a maioria de vocês, é o que a gente chama de geração X, Y, Z, W. Deve ser geração A, né? Vocês são a geração A. Já mudou o alfabeto já, né? E geração A eu não sei como que é, né? Eu só sei que é um, nossa senhora, eu fico até com medo de conversar às vezes. Eu tenho medo, vocês são muito rápidos. O cara entra na empresa agora, 2 meses ele já está reclamando que o salário está baixo. 3 meses ele está reclamando que ele não foi promovido a supervisor e que o supervisor dele é um bosta. 4 meses o cara já está pedindo demissão porque o salário não está dando. Daí você fala assim, caramba, no meu tempo era meio diferente. Então eu sou conservador nesse sentido, né? Você entrava na empresa, passava um ano, conhecia, entendia, via, daí você via como que era o relacionamento, né? Daí você começa a puxar saco da secretária do chefe, né? Depois você já começa a puxar saco da secretária do diretor do departamento. Putz, César, mas você está falando essas coisas, na minha nem tem, na minha setor. Né? Bom, beleza. Por que que na sua não tem? Né? Por que que na sua não tem? Porque cada empresa, tá? Ela é estruturada, né? De uma maneira diferente do que a gente conhece, tá? Vamos entender algumas outras coisas aqui para talvez transformar a nossa vida, tá? Espera aí, alguém está... eu achei que... Piscou o negócio aqui, achei que alguém estava querendo entrar na aula, tá? Olha só. Vocês conseguem ver aí a apresentação ou parou? Não, professor, tá aparecendo aqui. Tá normal aqui, professor. Pô, gente, vocês desculpem, tá? Se eu falo muito alto, abaixa o volume aí para não acordar o pai, tá? De vez em quando eu me empolgo, né? Principalmente com a 51 que eu tô tomando. Porque da aula de planejamento e controle da produção requer, né,
uma água mais concentrada. Tô brincando, hein? Vai ligar lá pro Marcão e falar, ô Marcão, o César bebe pinga dando aula. Entendeu? E pior ainda, o cara é tão retardado que ele grava e põe no YouTube ainda. É isso aí. Vamos lá. A gente já sabe o que é uma empresa. Então, mais ou menos, né? Já sabe mais ou menos o histórico, as fases de desenvolvimento, mas a gente não sabe ainda direito, né? Vamos sedimentar melhor esse conhecimento. Ai, ai. Pensando ainda na empresa, vamos fazer uma diferenciação importante aqui do que é a ciência exata e ciência humana. Bom, veja bem. Ciência exata, ela é embasada nos cálculos matemáticos, nos métodos científicos válidos, né? É o que o tio governador fala, ciência, ciência, ciência. Então, ciência, 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 teoricamente é ciência exata. E o que a ciência exata faz? Tá? 1 mais 1 é 2. Acabou. Né? Ela se pauta muito na matemática, tá? Na álgebra, né? Uma função f de x igual a seno de x. Pô, x é variável. Então, se eu variar a seno de menos 1 a 1, eu sei quanto que é o ângulo, então eu vou saber dizer aonde que a função, né, o ponto está naquele momento da análise. Um círculo trigonométrico ou no sistema cartesiano. Olha que bonito. Isso é ciência exata. As contas funcionam. Tá? Na ciência exata, gente, tá? Você tem um negócio, tá? Você pega uma. Esse negócio aqui, essa setinha bonitinha aqui, tá? É assim, ó, você tem um sistema, tá? Esse sistema aqui, ele tem uma função, tá? H de x qualquer aqui, ó. Função H de x, tá? E ele proporciona uma saída, tá? Então você tem uma entrada, o branco não está dando para ver, né? Entrada e saída. Tá? Então, na ciência exata, é assim: você tem um sistema qualquer, esse sistema consegue ser descrito matematicamente por uma função qualquer, tá? E você põe uma entrada nele, um dado, por exemplo, ele passa por essa transformação, vamos dizer assim, e ele tem uma saída. Só que essa função aqui é uma função conhecida. Você sabe exatamente o que é. Então, dependendo das entradas que você tem, você pode ter várias entradas. Tá? Então, dependendo dos parâmetros de entrada, você vai saber exatamente qual é a saída. Por causa da função matemática que tem aqui. Beleza? Então, isso é exato. Não tem erro. Você colocou aqui, tá? Você sabe a função, você colocou os dados aqui, ela vai manipular os dados e vai entregar uma única saída para você. Não vai mudar, tá? Isso é ciência exata. Tá? Beleza. Ciência exata, eu vou até agrupar isso daqui. É isso. Bom, o que é ciência humana, então? Ó, ciência humana. Deixa eu pegar outro negócio aqui. Eu quero forma, mas eu quero forma de outras cores. Enchimento da forma. Uma corzinha bem legal para ciência humana. Já está acabando a aula, tá, gente? Ciência humana, ela não tem uma função matemática, tá? Mas ela tem uma função, tá? Um G de X aqui, que ela é obtida empiricamente através de experiências, tá? Da letra, cor da letra aqui, tá?
diferente de uma função matemática. O que eu quero dizer para vocês é que você pode colocar entradas. Desculpa. Você pode colocar entradas, diferentes entradas, tá? Só que você vai passar nessa transformação aqui, que é uma transformação que depende de relacionamento humano, depende de organização, depende de algo que não é tão rígido, tá? Depende de uma coisa diferente, tá? Que você não vai ter uma saída única. Você vai ter várias saídas. E essas várias saídas, pior, dependem das entradas. E olha que legal, não depende só das entradas. Tem um monte de fator aqui que no ciência humana, tá, vai, de uma certa maneira, influenciar no processamento. Tá? Cara, é um monte de coisa, até lugar. Olha só, você pega uma empresa em Americana que produz camisa, tá? Vou só exemplificar para vocês. Tem 5 funcionários essa empresa. E ela vende pra caramba, tem um lucro maravilhoso, uma puta empresa legal. Daí você fala assim, eu vou crescer essa empresa, só que eu não quero crescer em Americana. Daí você pega a mesma estrutura, tudo certinho, a parte bonitinha, né? Da empresa, os processos, é tudo certinho. Você pega isso e implanta lá em Sergipe, tá? Ou, sei lá, Natal, que é uma capital, tá? Beleza, você colocou lá, né, para não falar estado, vou falar uma cidade. Tudo certinho, você contrata 5 pessoas lá para fazer a mesma coisa. Mesmo processo certo, certificado, bonitinho. Você acha que vai ser igual? O resultado que você vai obter lá vai ser igual ao resultado que você obtém aqui em Americana? Não. Por quê? Porque na ciência humana, a gente depende do humano. Entendeu? E ela não é uma ciência totalmente exata. Tá? Então, existem algumas coisas que, apesar de você ter alguns demonstrativos matemáticos para você fazer referências, fazer alusões, fazer estimativas, tá? Você não tem a certeza absoluta que você tem aqui na ciência exata, de que se você aplicar essa mesma função aqui, tá? Você vai obter os mesmos resultados que você obteve. Tá? Então, essa é a diferença gritante existente entre ciência humana e ciência exata. Então, quem vem fazer engenharia, tá? Ele vai dar muita ênfase na parte exata das coisas. Né? Ele nunca vai entender que um balancete, por exemplo, pode dar 5, pode dar 4, pode dar 3, né? Que uma estatística, a probabilidade depende do que você fez, né? É complicado isso, né? Mas é interessante a gente entender isso daí. Para ser um bom profissional, tá? A gente tem que saber um pouquinho dessa diferença. Tá? E eu espero, né, quer dizer, a gente torce para que a nossa intenção, né, é que a gente se transforme em bons profissionais, né? Pelo menos essa é a intenção do professor que vos falou até agora, e é para isso que eu estou querendo dar aula para vocês. Tá? Para explicar melhor, talvez, né, a gente possa entender. Meu coração.
Não sei por quê. Bate, filho. Por quê? Amo te ver. E os meus olhos ficam sorrindo. Ó. A estrutura depende das circunstâncias. Vamos falar agora de um negócio que eu vou chamar de estrutura organizacional. Tá? O que é uma estrutura organizacional? É a maneira com a qual alguém, geralmente o dono, né, ou os donos, estruturam as empresas. Pô, se você trabalha, e eu acho que você trabalha, tá? A sua empresa deve ter uma estrutura organizacional. O que eu quero dizer assim, ela é separada, né? Ela tem áreas diferentes que cuidam de coisas diferentes. Tem o marketing, cuida do marketing, né? Tem a compras, cuida de compras. Vendas, cuida de vendas. É bonito isso daí. Né? Tem o almoxarifado que cuida do almoxarifado. Eu sei que você pensou isso. Né? Tem a produção que faz produção. Né? Então é isso. E a estrutura das organizações ou das empresas dependem muito das circunstâncias de cada organização. O que são as circunstâncias? Depende da quantidade de gente que tem, do tipo de produto que ela faz. A gente ainda nem viu os produtos, né? Mas a gente pode produzir várias coisas, né? Tá? Mas, sim, a estrutura depende, né, das circunstâncias de cada organização naquele momento em que você está criando, ou você está estruturando, ou você está organizando. Tá? Existem variáveis, no caso, que contribuem para isso. Por exemplo, a estratégia da empresa, o meio ambiente, tá? A tecnologia que a empresa dispõe, as características dos participantes da empresa, os funcionários. Né? Daí tem um cara aqui, ó, Chandler, tá? Que é um administrador aí, ao pesquisar 4 grandes empresas americanas em 1962, tá? Ele pesquisou a DuPont, a GM, a Standard Oil e a Sears. A Sears não existe mais, tá? A Standard Oil eu acho que existe, a DuPont existe, a GM existe. Tá? Constatou que as estruturas dessas empresas eram continuamente ajustadas às suas estratégias. Ou seja, não era uma estrutura física, fixa. Tá? Conforme as empresas mudavam as estratégias, eles reorganizavam as estruturas. Tá? E ele provou, cientificamente, tá, que existe uma relação entre a estratégia e a estrutura organizacional. Então, se você for montar uma empresa para vender carro, e outra para construir carro, a estratégia das duas empresas, apesar de que o produto seja o mesmo, carro, a estratégia das empresas é diferente. Portanto, a estrutura organizacional, a maneira que você organiza as empresas é diferente. Tá? E na aula que vem, então, a gente vai ver algumas estruturas, tá, organizacionais. E eu vou dar ênfase em algumas estruturas que não existem na empresa formalmente, tá? Mas elas desempenham uma função muito importante para o desenvolvimento, né, o crescente desenvolvimento ou a morte de determinadas empresas. Tá? Então, eu vou parando por aqui, porque eu também tenho que dar outra aula agora. Essa outra aula é melhor, né? Antenas e propagação. Vai conta. Aí é ciências exatas. Né? Daí é uma coisa mais legal. Tá? Porque a fórmula, você aplicou a fórmula, se você não pôs o... Se você pediu para o computador fazer e colocou a fórmula, o negócio vai sair certo. Né? Se você colocou os dados certos, vai sair certo. É assim que funciona. Exato.
né? Agora, se você fizer a conta sem computador, daí é ciência humana, né? Porque daí você pode errar, né? Então a gente tem que pensar nisso também, né? Mas beleza, moçada, espero ter atingido aí o meu objetivo, tá? Se vocês não tiveram a possibilidade de assistir toda a aula, ela vai ficar disponível para vocês lá no YouTube. Não esquece de ir no YouTube e se inscrever, pedir para a mãe, para o parente, para o cachorro, para todo mundo se inscrever, para eu chegar nos meus 37 milhões. Não coloca o sininho, não, tá? Por enquanto. O sininho só vai encher o saco, porque toda vez que eu postar um vídeo, ele vai informar você, ó, César postou outro vídeo, César postou outro vídeo, né? E eu sei que você não vai ver mesmo, então não põe sininho. Tá? Mas se inscreve lá, né? Que quem sabe um dia, quem sabe eu consiga ter bastante seguidores, e daí esses bastante seguidores vão proporcionar à minha pessoa um alívio financeiro, né? Só por ficar falando besteira, por exemplo, né? Como ele faz, né? O YouTube faz isso com um monte de gente. Então, fica aí o pedido. Alguém tem? Eu vou desligar aqui a gravação e ainda espero para saber se alguém tem alguma dúvida. Vou parar a gravação agora, porque dúvida